Saudações para você que está conectado no canal Verbo Bíblia e Teologia, aqui é o seu irmão em Cristo, o pastor Júlio Rocha. Seja bem-vindo ao nosso canal e, atendendo a pedidos, nós vamos abrir aqui uma série curta, objetiva e sem pretensões de ser exaustiva, sobre o primeiro tema que nós abordaremos será os 7 selos, ok? Nós pretendemos abordar esse assunto em 3 episódios, sendo o primeiro dele, que você vai ver agora, é o panorama bibliológico da questão dos 7 selos. No episódio de número 2, que será um outro vídeo, nós vamos falar sobre a relação do livro selado com os 7 selos. E no episódio número 3, nós vamos falar dos juízos dos 7 selos. Eu convido você a participar dessa série conosco, e para você não perder nenhum episódio, eu convido você também a se inscrever no canal se você não é inscrito, e também a compartilhar esse assunto, que não é um assunto muito aprofundado entre os escatólogos, principalmente aqui no YouTube. Então você compartilhe com seus amigos também essa informação, que eu creio que será de grande relevância para o seu conteúdo teológico, para o seu conhecimento também bibliológico e espiritual. Pois bem, meus irmãos, valendo aqui de um apontador o meu pequeno lápis de Tu, na verdade é da Janaína, né? Mas para falarmos do assunto 7 selos, nós vamos hoje fazer apenas uma introdução aqui, um panorama geral. Poderíamos até falar deles, né, em 3 módulos. Primeiro, os 7 selos em si. O segundo, a divisão ou a diferença entre 7 selos e livro selado. E em terceiro lugar, os eventos que cobrem a questão dos 7 selos, ok? Vamos fazer um panorama geral aqui e posteriormente nós gravaremos vídeos em complemento. Portanto, o primeiro livro da série, nós vamos falar sobre os 7 selos, o seu significado, amém? Para nós entendermos essa questão, nós temos que levar em consideração que o que gera os 7 selos, em primeiro lugar, no seu contexto, no contexto literário do livro de Apocalipse, nós temos que nos reportar aí a Apocalipse capítulo 1, verso 4, onde em primeiro lugar nós veremos a cena do arrebatamento da igreja. É importante nós considerarmos isso, ok? A teologia pós- e pré-tribulacionista, ela concorda, né, com quase 100% do que se refere a 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Quase 100%. Alguma coisa é discrepante, mas quase 100% concorde. Mas temos que levar em conta que o contexto do capítulo 5 de Apocalipse é o capítulo 4, verso 1 ao verso 4. E é a cena, pelo menos em relação à maioria dos teólogos, pelo menos a maioria dos teólogos concordam com esse aporte teológico. E se você tem alguma dúvida sobre Apocalipse capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, em se tratando de arrebatamento, eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ok? E também no cardzinho você pode acessar e assistir. O vídeo é intitulado Quem são os 24 anciãos? Amém? Em segundo lugar, nós temos que levar em conta também que os 7 selos são gerados a partir do livro selado. Então o livro selado é mais importante que os 7 selos, e os 7 selos é apenas um componente do livro selado. E se você for observar, se perguntar, né, a partir do capítulo 5, verso 1 ao verso 8, onde está esse contexto dos 7 selos, você vai perguntar por que esse livro é selado, né? E você vai chegar então à razão dos 7 selos. Antes de nós falarmos por que selado, né, ou continuarmos nessa linha de pensamento do item número 2, nós temos que os 7 selos, ele não só é gerado por alguém, mas ele gera algo. Então, nós temos que considerar, depois de considerar que os 7 selos provêm do arrebatamento e provêm do livro selado, ele é um gerador de evento. Os 7 selos, ou a remoção dos 7 selos, é um evento que nós temos que considerar que acontece do céu para a terra, e não da terra para o céu, e não somente no céu ou na terra, ok? É um evento que é de cima para baixo, amém? E em segundo lugar, que ele gera eventos subsequentes a ele, ou seja,
ele não é um evento paralelo a nada, ele é um evento primário, ok? Então, a partir do momento que os selos são removidos, o livro é aberto e os eventos subsequentes são concomitantes, ou seja, ocorrem tanto no céu quanto na terra, ok? Mas os 7 selos em si é um evento que acontece primariamente no céu, também. Então, ele é diferente de, por exemplo, das trombetas e da taça, tá? Em sua intensidade, vamos dizer assim, sua cronologia, ok? E esses eventos, né, nós podemos ver que não tem basicamente relação nenhuma de autonomia terrestre, por exemplo. Tá? Nós vemos, por exemplo, no capítulo de número 6, versículo 1, que o primeiro selo é do cavalo branco. Né? E se nós formos olhar no versículo 2, nós vamos encontrar que foi lhe dada uma coroa. Também? Então ele não tem, foi lhe dado. Então é um evento que acontece do céu para a terra. Subsequentemente, né, o segundo selo é do cavalo vermelho, ok? Está no verso 3 do capítulo 6. O terceiro selo do cavalo preto está no verso 5 do capítulo 6. O quarto selo do cavalo amarelo está no verso 7 do capítulo 6. O quinto selo é a visão dos mártires, né? E também dos 144 mil, está no versículo 9 do capítulo 6. O sexto selo fala de um terremoto e também os mártires glorificados, que está no capítulo 6, verso 12. E o sétimo selo fala do silêncio de meia hora que houve no céu, e também o sétimo selo equivale à primeira trombeta tocada. Amém? Portanto, os 7 selos eles são aí, vamos dizer assim, característicos e são também peculiares dentro aí da cronologia apocalíptica. Okay? O mais importante de notar sobre os 7 selos é que é Jesus quem abre os 7 selos e abre o livro selado. Amém? Isso está em Apocalipse capítulo 5, verso 4 ao verso 7. Isto posto, juntamente com o fato de que a teologia pós-tribulacionista e pré-tribulacionista é quase que unanimemente concorde com relação aos selos, taças e trombetas, amém? Ou selos, trombetas e taças, nós temos alguns problemas para o pós-tribulacionismo aqui. Se nós considerarmos, por exemplo, que a igreja passará pela grande tribulação. Primeiro porque o contexto não vai dizer isso. Ok? O contexto no capítulo 4, que vai gerar o capítulo 5, ele gera uma sequência natural e fala sobre o arrebatamento. Ok? Sendo assim, o primeiro problema que eu tenho é assim, se a igreja vai passar pela grande tribulação, seria correto dizer que Jesus, então, ele pode abrir o livro a qualquer momento. Ok? Ele pode abrir o livro a qualquer momento sem a necessidade do arrebatamento da igreja. E isso é uma inverdade. Ok? Porque nós não encontramos lugar nenhum na Bíblia falando que Jesus vai abrir o livro a qualquer hora a seu bel prazer. Pelo contrário, ele vai abrir o livro, isso já nos gera o segundo problema, porque Jesus abre o livro entre testemunhas, e entre essas testemunhas está aqui o capítulo 4, verso 4, onde nós encontramos os 24 anciãos. Ok? Então, se a igreja vai passar pela grande tribulação, automaticamente nós entendemos que Jesus não precisaria de nenhuma testemunha para poder abrir o livro e desatar os seus selos, ok? Pelo contrário, a igreja estaria entre os surpreendidos por essa abertura, o que não é verdade. Então, é um segundo grande problema. Em terceiro lugar, nós perguntamos por que esse evento consta na divisão futura de Apocalipse. Não é na divisão do hoje. Ora, se a igreja passará pela grande tribulação amanhã, o amanhã será hoje, não amanhã. Então, não deveria estar na divisão futura do livro de Apocalipse. Note, depois do capítulo de número 5, não se fala mais da igreja, ok? Mas até a abertura do livro selado e do desate dos 7 selos, a igreja ainda está em cena. Amém? Portanto, são 3 grandes problemas para os irmãos pós-tribulacionistas resolverem. Ok? Sendo assim, irmãos, quando nós perguntamos por que o livro foi selado, por que ele está selado, por que o selo do livro, ou qualquer outra pergunta relacionada a isso, isso vai nos levar a uma relação direta com Jesus, porque é Jesus quem abre. E se ele já tem o poder de abrir desde quando subiu aos céus, por que ele ainda não abriu? Isso sugere um tempo, isso sugere
né, uma análise toda especial sobre o livro selado, que é mais importante do que especificamente os 7 selos, amém? Mas isso nós veremos em outra ocasião. Ok? Agora, se nós formos fazer uma desconstrução, vamos olhar a cronologia apocalíptica de trás para frente, nós temos o dia de hoje até a grande tribulação para analisá-la, mas vamos fazer de trás para frente e nós vamos entender porque a função dos 7 selos e porque ele especificamente tanto vai causar dependências de outros fatores, como também vai depender de outros, ok? Então, se nós formos olhar em cenário de grande tribulação, nós vamos ver que as taças são os últimos juízos de Deus a serem derrubados sobre a terra, ok? E antes das 7 taças nós temos as 7 trombetas. Tanto as 7 taças quanto as 7 trombetas, elas estão dentro dos 7 selos. Ou seja, se os 7 selos não forem abertos, o livro selado não será aberto, portanto, os eventos subsequentes eles não podem ser derramados. Ok? Então, as 7 taças, 7 trombetas, juntamente com os 7 selos, fazem parte do período tribulacional. O livro selado, aonde que contém os 7 selos, enquanto ele não é aberto, os 7 selos não são abertos, o livro selado faz parte de uma outra categoria, né, de um outro cenário, o cenário do arrebatamento. Enquanto esse livro permanece selado, os selos, as trombetas e as taças não podem ser manifestados. Ok? Portanto, o livro selado, ele está sob a ordem de Jesus, está sob o comando de Jesus. Ou seja, por que o livro está selado ainda hoje? Porque Jesus é quem abre ele, mas abre num momento específico e não a qualquer momento. Ele abre o livro entre testemunhas e não abre o livro a seu bel prazer, embora ele esteja no céu e seja dono de todo o poder. Tem um momento para isso, tem um cumprimento para isso. Ok? E não é no hoje, né? É no futuro, ou seja, a igreja tem que mudar do status do hoje para o status do amanhã. Isso é feito pela glorificação, ok? Ou seja, Jesus ele vai abrir o livro e desatar os selos na presença dos 24 anciãos e no céu, conforme está relatado em Apocalipse capítulo 4, do verso 1 ao verso 4. Esses 24 anciãos, portanto, eles não estão ainda manifestos, amém? Porque a igreja ainda está na terra. E isso nos leva a um outro patamar, o patamar do hoje, amém? A igreja de Cristo hoje será os 24 anciãos amanhã, quando estará no céu com o Senhor. Disso trata as passagens paulinas sobre o arrebatamento, ok? Então, por isso, e até por isso também, né, é impossível, até por causa desses problemas que o pós-tribulacionismo tem para resolver com relação aos 7 selos, né, a identidade de Jesus, né, relacionada ao livro selado, nós entendemos que é mais do que uma prova, né, e é mais uma das provas contundentes pelas quais a igreja não passará pela grande tribulação. Ok? Por esses problemas e também quando nós analisamos reversamente tudo isso. Agora, para terminar, não podemos confundir jamais, ok? Refrisando aqui, livro selado com 7 selos. Okay? O livro selado ele é mais importante do que os próprios 7 selos. Amém? E os 7 selos estão aí na dependência do livro. Okay? O livro, portanto, é mais importante do que os selos. Isso nós podemos ver ilustradamente nesse gráfico que nós temos aqui, onde eu mostro para vocês a linha do tempo, ok? Nós estamos hoje aqui, a eternidade passada, até a época da graça, onde nós estamos, amém? Depois Cristo vem arrebatar a igreja, isso segundo a doutrina pré-tribulacionista que nós professamos, ok? Então temos o arrebatamento da igreja, logo após começa a grande tribulação. Dentro da grande tribulação, os 7 selos são abertos, e as 7 taças, e as 7 trombetas e as 7 taças. Num dado momento, Cristo retorna com seu séquito celestial para livrar Israel e estabelecer o seu reino milenial. Nós temos então o período do milênio. Depois nós temos aqui os eventos finais, culminando com o juízo final, ok? Então, se nós temos os 7 selos aqui, olha onde está o livro selado. Ele contempla, e nós vamos ver isso com mais especificidade, o livro selado contempla, a partir do arrebatamento da igreja, todos os eventos futuros que a igreja deverá passar
e também, né, a humanidade deverá passar com os seus devidos fins, com as suas devidas justificativas para o cumprimento das Escrituras. Isso é o que nós veremos num eventual próximo vídeo. E se você tem dúvidas sobre o que é livro selado e os 7 selos e a relação entre eles, a divisão entre eles, né, e a importância de cada um, ou quando cada um será usado, né, dentro da cronologia apocalíptica, a se inscrever no nosso canal aqui no Verbo Bíblia e Teologia e acompanhar o próximo vídeo, onde no segundo vídeo da série nós vamos falar exatamente sobre a diferença entre livro selado e os 7 selos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos essa informação escatológica. Amém? Deixe seus comentários aí para a gente também poder trocar algumas figurinhas acerca desta doutrina maravilhosa, desta matéria gloriosa. E no mais, que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.